Bem-vindos à sexta videoaula da disciplina de Libras. Hoje nós continuaremos falando de uma das visões acerca da surdez, a visão socioantropológica, porém nós focaremos diferenças linguísticas e culturais presentes na comunidade surda mundial e também brasileira. Esta videoaula se baseará no capítulo 3 do livro do professor Sherman Wilcox e de sua esposa, a Phyllis Wilcox, intitulado Aprender a Ver. Vimos em aulas anteriores que uma das maiores conquistas da comunidade surda brasileira foi justamente o reconhecimento oficial de sua língua, a Libras, a língua brasileira de sinais, através da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Essa lei determina que a Libras seja reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira e que também ela não pode substituir a língua portuguesa na sua modalidade escrita. Vimos com isso que a comunidade surda brasileira vive numa espécie de bilinguismo forçado, dado que, além da sua primeira língua, da L1, a Libras, ela também precisa dominar, conhecer a língua portuguesa na sua modalidade escrita. A língua portuguesa e a Libras são línguas muito diferentes, primeiramente porque são línguas que se manifestam através de canais diferentes, ou como tecnicamente dizemos em linguística, são línguas de modalidades diferentes. O português é uma língua oro-auditiva, por quê? Porque ela é produzida por movimentos do trato vocal e percebida majoritariamente pela audição. Diferentemente, a Libras é uma língua gestual-visual porque é majoritariamente produzida por movimentos da mão e percebida pela visão. Além dessas diferenças que têm a ver com a modalidade de produção e percepção do português e da Libras, há também diferenças bastante grandes no que diz respeito à estrutura gramatical tanto do português quanto da Libras. Essas diferenças se manifestam em todas as dimensões dessas línguas, tanto no nível lexical, quanto no nível morfológico e no nível sintático. Vejamos alguns exemplos. Existem palavras em português que não encontram um correspondente exato em Libras. Por exemplo, a palavra reflorestamento do português não tem uma palavra correspondente em Libras. No entanto, os surdos podem, obviamente, falar de reflorestamento fazendo uso de outras palavras de que dispõe. Você pode falar reflorestamento em Libras por meio dos seguintes sinais: árvore, plantar, de novo. A mesma coisa acontece do lado da Libras. Existem palavras na Libras que não têm correspondente exato em português. Um exemplo seria esse que eu vou mostrar agora. Esse sinal é normalmente usado pelos surdos quando eles se referem ao seu português escrito. Justamente porque ele normalmente não espelha a ordem das palavras que a gente vê no texto escrito por ouvintes, os surdos costumam dizer que o texto escrito deles apresenta uma ordem diferenciada. Veja, toda essa explicação que eu dei para traduzir esse sinal da Libras, justamente porque em português nós não temos uma palavra que signifique exatamente tudo isso que eu acabei de dizer. As diferenças se manifestam em outras dimensões dessas línguas também. Por exemplo, no nível da palavra. Sabemos que em português o nome ou o substantivo apresenta informação de gênero. Por exemplo, a palavra amigo pode também se manifestar como amiga para indicar se a palavra é masculina ou feminina. Isso não acontece em Libras. O sinal amigo em Libras é esse e pode ser usado tanto para se referir a um amigo do sexo masculino quanto a uma amiga do sexo feminino. O que vai definir se é uma coisa ou outra é justamente o contexto. Isso também acontece em relação aos verbos. Os verbos na língua portuguesa apresentam marcação de tempo. Nós dizemos como no presente, comi no passado, comerei no futuro. Em Libras, esse tipo de marcação não aparece. O sinal comer em Libras é assim.
E saber se ele está se referindo a alguma coisa no passado ou no futuro, mais uma vez, vai depender do contexto de uso. Por fim, a ordem das palavras em português parece ser mais fixa. Normalmente nós produzimos frases seguindo a ordem SVO, que é sujeito, verbo, objeto, diferentemente da Libras, que aparentemente tem uma ordem mais livre. A lei de Libras também alerta as pessoas para o fato de que os surdos são usuários do português como segunda língua. Eis aqui uma informação muito valiosa para todos nós educadores, sobretudo quando nos depararmos com estudantes surdos. De acordo com a lei, é preciso adotar mecanismos de avaliação coerentes com o aprendizado de segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da língua portuguesa. O que esse texto está dizendo é que, dado que os surdos são usuários do português como língua estrangeira, no momento de correção do seu texto escrito, devemos privilegiar o conteúdo e não a forma, justamente porque a forma vai manifestar uma habilidade ainda incipiente ou, enfim, de usuários de português como segunda língua. Além das diferenças linguísticas, nós também podemos observar nas comunidades surdas diferenças culturais. Para entender mais o que é cultura e assim ser capaz de apreciar o que seria a cultura surda, leiamos aqui uma passagem do livro do professor e da professora Wilcox, em que eles trazem uma definição de cultura. Segundo eles, cultura é a forma como uma pessoa faz sentido do mundo. São as ideias, conceitos, categorias, valores, crenças que as pessoas utilizam para orientá-las em um mundo, que sem isso seria opaco. Os professores Wilcox citam um trabalho bastante interessante realizado pelo antropólogo norte-americano Basso em 1979. Esse trabalho consistiu na análise de piadas produzidas por índios apaches ocidentais da região do Arizona. Nessas piadas, os índios tiravam sarro dos homens brancos. O objetivo desse trabalho era justamente entender o que causava graça aos apaches quando caracterizavam homens brancos em suas piadas. Vou ler para vocês um pequeno fragmento de uma piada e tentem, durante a leitura, imaginar o que estaria causando graça para os índios apaches quando relatam ações e atividades de homens brancos. Na casa de J, sua esposa K estava lavando os pratos. J está falando com K. Ele começa a dizer algo, mas é interrompido por uma batida na porta. Ele levanta-se, atende ao chamado e encontra L esperando do lado de fora. J diz: "Olá, meu amigo, como vai? Como está passando? Tudo em cima?" J agora se volta para a direção de K e se dirige a ela. "Olhem quem chegou, pessoal. Olhem quem acabou de chegar. É meu bom amigo índio L, certo? Muito bom. É isso aí." A piada termina com uma frase em língua apache que significa: "Os homens brancos são estúpidos." Certamente esta piada não causou graça a vocês, assim como não causou em mim. Portanto, a pergunta que podemos nos fazer é: qual é a fonte da graça nessa piada para os índios apache? E foi justamente isso que investigou o antropólogo Basso. E uma das coisas que ele nos diz é que, por exemplo, os índios apache acham que os brancos usam a palavra amigo de uma forma bastante irresponsável. Ou seja, os homens brancos costumam chamar de amigos mesmo pessoas com quem eles não têm um laço de longa data. E isso é inaceitável na cultura apache. Uma outra violação de uma norma comumente respeitada entre os apaches tem a ver com a pergunta como vai, como está passando,
que é considerada inaceitável na cultura Apache justamente porque ela questiona o estado físico e psicológico da pessoa e assim representa uma invasão de privacidade. Além disso, Basso também diz que os Apaches preferem não ser notados quando chegam e quando saem de um recinto. Logo, ser anunciado da forma como a personagem Apache da piada foi é algo inaceitável também na cultura Apache. E, por último, vê-se que o homem branco se referiu ao índio Apache por meio de seu nome, o que também não é aceitável na cultura Apache, porque nessa cultura o nome é uma propriedade e usar o nome, usar o nome de alguém pode ser interpretado como uma espécie de empréstimo pessoal. O que isso nos revela a respeito dos homens brancos? Absolutamente nada. Assim como eu, vocês devem ter se perguntado por que isso é tão engraçado se o que os homens brancos estão fazendo nessa piada é algo que provavelmente nós faríamos também. Porém, a análise dessa piada e o fato de que ela causa graça nos índios Apache nos revela valores dessa cultura, nos revela aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável, aquilo que, enfim, é valorizado e aquilo que não é valorizado dentro daquela cultura. Os professores Wilcox fizeram um exercício analítico parecido a esse do trabalho de Basso, mas agora analisando um trecho de uma peça de teatro de surdos norte-americanos. Vejam o vídeo a seguir e observem como os ouvintes são caracterizados nesse vídeo. E depois nós vamos discutir de que forma essas caracterizações revelam valores dos surdos norte-americanos. Aqui está a exibição. Vocês veem? Vocês têm o mesmo formato do corpo, os mesmos membros, mas o comportamento diferente. Você e eu usamos nossos olhos. Os delas são pálidos e fracos. Você e eu usamos nossas faces. A dela é congelada, com exceção da boca. Vocês vão perceber que a boca vai continuar se movendo durante toda esta performance. Deixe nossos atores mostrarem o que nós vimos. Vocês veem o que acontece? Nada pode pará-la. Naquele mundo, nós vimos que porque aquelas pessoas não usam suas mãos, eles têm medo de tocar. Vocês devem ter reparado que, ao longo desse fragmento da peça do teatro surdo, os ouvintes são caracterizados quando os surdos fazem referência aos seus olhos, às suas faces, à sua boca e à sua relação com o toque. Vimos que, de acordo com as personagens surdas dessa peça, os olhos dos ouvintes são pálidos e fracos, as faces são congeladas, a boca move-se sem parar e o toque, segundo eles, é algo que os ouvintes evitam, muito provavelmente porque eles não se comunicam, na sua visão,
através de movimentos da mão. O que isso nos diz a respeito dos ouvintes, assim como no caso da análise da piada dos índios Apache, isso não nos diz absolutamente nada a respeito dos ouvintes, porque os ouvintes usam seus olhos, suas faces, suas bocas e o toque de forma apropriada para os padrões ouvintes. Se isso, de certa forma, causa estranhamento por parte dos surdos, é porque isso destoa da forma como os surdos fazem uso dos olhos, das faces, das bocas e também de como eles se tocam em suas interações comunicativas. Dessa forma, a análise desse fragmento da peça do teatro surdo nos revela valores surdos. Nos revela, por exemplo, que as expressões faciais, além de informações sobre o estado psicológico das pessoas, também transmitem informações linguísticas e, por essa razão, são altamente valorizadas na comunidade surda, na cultura surda, né? Sabemos que as expressões faciais, elas têm valor linguístico, porque são usadas, por exemplo, para distinguir afirmações de negações de frases interrogativas, por exemplo. Nessa videoaula, então, discutimos algumas diferenças linguísticas e algumas diferenças culturais da comunidade surda. Quando discutimos diferenças linguísticas entre a Libras e o português, vimos que essas línguas são línguas de modalidades diferentes, porque são produzidas e percebidas através de canais diferentes. Vimos também que essas línguas diferem no que diz respeito aos princípios gramaticais que as regem. No que diz respeito às diferenças culturais entre surdos e ouvintes, a análise do fragmento da peça de teatro surdo revelou a forma como os surdos veem os ouvintes, né? E como eles analisam algumas das nossas atitudes que para nós parecem normais, mas que para eles destoam da maneira como eles próprios agem e usam o seu corpo. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima videoaula.